Bem-vindos a mais um ACI Conecta, o podcast da Associação Comercial, onde entrevistamos nossos associados, falamos de tendências mercadológicas e assuntos pertinentes à comunidade. Hoje é um assunto muito importante para quem quer entender um pouco mais sobre tecnologia, sobre gestão estratégica de TI e IA. Nosso convidado, Laércio Santos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Wellington. É um prazer estar aqui, um prazer falar para o público de vocês, né, que é tão seleto. Espero que eu possa contribuir com vocês aí com algumas ideias. Imagina, você que já palestrou aqui pra gente, em nome do presidente, toda a equipe da Associação Comercial, novamente obrigado pelo seu sim. E pra gente iniciar, eu quero fazer uma provocação pro nosso público, Laércio. Se amanhã sua principal atividade fosse feita por um concorrente usando IA, ele é mais rápido, ele é mais barato que você, o que sobraria do seu negócio? Laércio, antes de fazer essa provocação, quero entender quem que é o Laércio Santos e depois a gente vai discorrer sobre essa pequena pauta aqui, as pessoas que usam IA nos negócios, diferenciando de quem não usa. Legal. Quem que é Laércio Santos? Legal. Bom, deixa eu contar um pouquinho da minha história. Eu sempre mexi com computador, meu pai já trabalhava na área de TI, aliás, beijo pai, é o Laércio. E meu pai já trabalhava com computador, então ele sempre trouxe computadores para casa, tá? Então desde aquele computador de tela verde, tudo aquilo eu mexi quando era criança, né? E aí quando eu tinha 16 anos, a gente resolveu montar um servidor de internet, na verdade ainda era um BBS, né, que é antes da internet. E aí no final daquele ano já tinha um link de internet lá conectado no nosso BBS. Então essa foi a minha primeira experiência profissional mesmo, né? Montando essa empresa, que inclusive éramos sócios aqui da CI. Isso foi em 95, eu acho. Uou. Bastante tempo. E chamava Intervale. Então, de lá para cá, eu trabalhei nessa área, né, de internet, depois eu trabalhei como analista de suporte, depois como administrador de rede, e trabalhei também em diversas empresas multinacionais, em bancos grandes lá em São Paulo, né? Então, tive um vai e volta daqui de São José para São Paulo, então... Mas agora eu tô de volta aqui em São José, que é uma cidade maravilhosa, né? E tá sendo muito bacana morar aqui e compartilhar aqui com as pessoas. Mas falando da trajetória, também estudei engenharia elétrica e não sou praticante, né? Trabalho com TI desde sempre, nunca me arrisquei na engenharia. Então é isso. Ah, que legal. Quero entender com você, Laércio, um pouquinho mais do que você ganhou de casca nessas empresas que você passou, por onde você passou, né? Antes de abrir, ter essa visão da Metrobyte. Legal. Inclusive a visão da Metrobyte acaba vindo disso, né? Porque em grandes bancos ou empresas maiores, você não pode ter uma queda de servidor, você não pode ter uma interrupção do serviço, né? Eu brinco que lá no banco, toda vez que parava qualquer coisinha, atrasou um e-mail para chegar, o cara falava, perdi $1 milhão, né, pessoal? Mas eu acho que não era assim, só falava para exagerar. Mas podia ser, né? Exatamente. Porque é uma negociação de banco, vai saber. Então, eles colocavam esse terror na gente, mas aí eu pensei, né, quando eu tava montando a Metrobyte, eu pensei assim, por que a farmácia pode parar? Não pode também, né? Porque é uma TI mais simples, né, menos equipamentos, mas se parar ele não vende, não fatura, não emite a nota. Então é tão importante quanto o banco, para o dono da farmácia, né, o negócio dele é o mais importante. Isso se aplica para todas as empresas. Então eu trouxe dessa vivência mesmo, de banco principalmente, essa urgência, né, essa importância da infraestrutura bem feita da TI, né, de uma forma robusta e tal, e integrando a tecnologia com o negócio. Acho que isso também é uma grande chave. Sim. Porque não adianta tecnologia só por tecnologia, só porque saiu a versão nova e tal. O que essa versão nova vai agregar para o meu negócio? Como eu vou ganhar dinheiro, né? Como que eu vou traduzir essa despesa em lucro para minha empresa? Então é isso que a gente procura conectar hoje em dia. Que legal. E quais foram os momentos decisivos para você sair do CLT ali, não sei se você era desse regime, para ter o seu próprio negócio? Porque é difícil, não é, Laércio? Sim, é difícil. Mas, assim, como eu já tinha empreendido aqui na Intervale, né? Quando eu saí do Banco Votorantim, eu tive essa sacada de vender esse serviço de alto padrão para empresas de um porte um pouco menor, né? Quer dizer, bem menor que um banco de 1.500 colaboradores. Eu tenho clientes que têm 2 pessoas no escritório, né? Então,
eles também precisam de uma TI estável, né? Algo que funcione e tudo mais. E aí foi assim, foi bem natural. Eu acho que foi legal, porque todo banco já faz uma baita infraestrutura e tudo mais. Mas as empresas não. Então eu quis focar mais nesse público menos especializado, digamos assim, né? Que tem esse gap aí de tecnologia mesmo. Entendi. Então você trouxe todo esse know-how do banco, você viu esse gap, e Isso, falou, cara, isso é tanto pro grande quanto pro pequeno. E as exatamente. pessoas podem aproveitar a oportunidade e Uhum. eu estando do lado delas, elas vão ter esse gabarito, né? É isso aí. Que bacana, que bacana. Falando em estratégia, muita gente só lembra do TI quando dá problema. Perfeito. Vamos falar sobre organizar o TI para não aquele TI que não fica apagando incêndio, né? Você pode Perfeito. explicar isso aí para mim, por favor? Porque o TI, parou, igual você citou, parou o e-mail. Uhum. Eu não recebi tal coisa. Nossa, não tô conseguindo ligar o computador. Só apagando incêndio, bombeiro, TI. Pois é. Por isso que existem as normas e os processos, né? As empresas conhecem lá a ISO 9001, etc. Tem um monte de processos e metodologias que você deve aplicar na sua empresa, por menor que seja, da área de tecnologia, para você ter essa estabilidade. Isso também foi um gap que eu vi no mercado, porque muitas das pessoas que atendem a TI por aí, às vezes até SLT dentro da empresa, ele atende porque gosta, porque tem afinidade com a tecnologia e tal, mas não tem especialidade, né? E aí a gente traz essa especialidade conectada ao negócio. Então, por exemplo, para não perder um arquivo, como que eu faço? Tem muita gente que acha, coloquei o arquivo na nuvem e não tem mais problema, não vou perder. Mas a nuvem ela não tem backup, ela só tem alta disponibilidade. Ou seja, se um servidor quebrar, eles podem virar o servidor lá para outro continente. Mas estou falando de Microsoft 365, por exemplo, né? Certo. Google Workspace, eles viram lá para outro país, outro lugar. Mas backup não tem. Então, se alguém apaga um arquivo hoje, ele fica na lixeira por 30 dias. Depois desses 30 dias foi embora. Então imagina uma planilha de revisão anual de custos, né? Budget, tudo mais. Você faz uma vez por ano, basicamente. Então você termina hoje aqui, chega lá em junho do ano que vem, você vai começar a fazer, você vai procurar, não está mais lá. Quem apagou? E agora? E agora? Então você tem que ter um backup duradouro, né? Longevo, que você seja bastante confiável. Então, a gente atende, esse é só um exemplo, né? Claro. Mas se for falar em firewall também, né? Muitas empresas não entendem a importância do firewall. Tem firewall local na máquina, tem firewall de perímetro para resguardar a empresa inteira. Cada um tem uma aplicação diferente, né? Então é isso. É um trabalho muito consultivo, sabe? De conhecer mesmo a empresa. Não existe uma fórmula para todo mundo. Que bacana. Como tornar tecnologia estratégica e não geradora de crises? O pessoal pergunta o que é SLAs, né? Uhum, E perfeito. ITIL, é isso? Cara, é até Ai, difícil tio. para mim pronunciar, porque a gente não tem conhecimento. Sim, sim, sim. Ainda bem que você está aqui para nos ajudar com isso. O SLA, no inglês, é Service Level Agreement, que é o acordo do nível de serviço. Ô, louco. Nós vamos combinar em quanto tempo eu devo te atender. Então, isso também, muitas empresas de TI nem sabem o que é SLA. Então, o cliente liga, tá com um problema, e ele atende quando der, né? Eu já ouvi cliente que chegou pra gente, ele falou, não, porque o meu técnico falou, você não sabe que eu tenho vários clientes? O cliente não quer saber. Ele tá com um problema, ele quer que resolva e rápido, né? Mas existem problemas que realmente são mais urgentes e outros que dá para esperar um pouquinho. Então, se, por exemplo, o teu e-mail fica fora do ar, você pode perder de receber uma nota fiscal ou de mandar alguma coisa, pode atrasar o teu serviço, né? Se o servidor cai onde tem todos os seus arquivos, pode ser mais crítico. Então é isso que a gente ajuda a mapear, medir e combinar um prazo para cada uma dessas coisas. Mas a preparação, a base sólida, né? Construir a casa na rocha, Sim. é muito mais prazeroso do que ficar consertando o problema. Então a gente analisa, vai entender alguns gaps ali de tecnologia da empresa. Por exemplo, muitas empresas têm um servidor local. E a pessoa às vezes fica feliz que comprou um servidor, gastou 20 mil reais, tal, não sei o quê. Mas é um servidor só. Mesmo esse servidor de 20 mil reais, se queimar a fonte, ele para. Se não tiver redundância de disco, tal, ele pode parar. Se queimar o processador, ele para. Quantas vezes isso acontece? Realmente não é muito, mas pode acontecer, né?
Em cima do processador tem uma ventoinha que resfria. Se essa ventoinha queimar, queima o processador e para tudo. Entendeu? Então, é um negócio que parece muito óbvio, mas às vezes o empreendedor não sabe. Eu já tive caso de cliente que tinha acabado de comprar o servidor e ele mesmo se convenceu que ia ter que vender o servidor. Aí você compra por 20 e vende por quanto no Mercado Livre? Vende por 12, Metade. 15. Entendeu? Então, o ideal é a gente fazer essa preparação, né? Já tive caso também do cliente que estava abrindo a empresa e veio conversar comigo para saber qual seria o melhor caminho, compro servidor, contrato sistema na nuvem, como que eu organizo as minhas coisas aqui. E a gente conseguiu fazer um plano para começar bem. Esse é o cenário ideal, né? Mas as empresas que já estão voando, que é 99% dos casos que a gente atende, a gente traz melhorias, mas como se fosse uma auditoria inicial. Sim. Faz uma análise da infraestrutura, entende onde que está o gap, explica pro dono da empresa, porque senão ele não vai fazer. Se você falar, tem que trocar o switch. Cara, que switch, mano? Né? Não quero saber de switch. Agora você fala, olha, você tem um link de 600 mega da Vivo e teu switch é de 100 mega, ele está limitando o que você está pagando lá de 600, aí ele vai, opa, melhor eu aumentar. Então, é nessa linha que a gente faz o trabalho. Interessantíssimo. E agora eu quero te perguntar, e onde entra a inteligência artificial nesse cenário? E como é que a gente pode explorar para gerar mais impacto aí? Legal. Inteligência artificial é um tema que está muito latente agora, né? Inclusive no nosso Instagram, depois eu vou deixar o nome aí, a gente fala bastante disso, perguntando para as pessoas como estão utilizando, o que elas acham, né? Mas é uma jornada, sabe? Na empresa, é uma jornada a implementação de inteligência artificial. Se você tem todo o seu sistema não moderno, né? Vamos chamar assim, antigo, obsoleto, talvez, você vai acabar não conseguindo utilizar. Esse caso mesmo, da pessoa que tem um servidor local e aí salva todos os arquivos no servidor local, ela acaba tendo que fazer backup em disco externo, ou manda para a nuvem, mas aí não consegue acessar de múltiplos lugares, tem que acessar uma VPN para conectar. Então, se você não preparar isso antes, né, de colocar as coisas no lugar certo, então você acaba não aproveitando o máximo da IA. Certo. E acho que essa é a sacada. Porque entrar lá no ChatGPT e fazer uma perguntinha e tal, tá todo mundo brincando, todo mundo fazendo, porque é muito legal, certo? Certo. Agora, se você pega um contrato, a inteligência de negócio da sua empresa e coloca lá no ChatGPT, depois o teu concorrente vai lá, como é que faz um contrato de tal coisa? E ele vai lá dar de mão beijada, como é que fica? Então você precisa de uma IA que seja exclusiva para sua empresa, que seja restrita ali ao contexto da sua empresa, que acesse os teus e-mails, seus arquivos, as reuniões. Então hoje em dia a gente já tem toda essa solução para os clientes. Eu tô impactado, você tá vendo, né? Como as empresas já usam IA sem perceber, vou te fazer algumas provocações aqui, tá? Então, retomando. Como as empresas já usam IA sem perceber, quais as aplicações simples que podem gerar impacto imediato? Vou pedir umas dicas para você também. E sempre a mesma pergunta. IA é uma ameaça ou oportunidade para pequenas e médias empresas? Essa eu já vou responder rápido. Oportunidade, com certeza. Porque a IA, ela acelera os processos, né? Então, quando eu falo que vai substituir os humanos, são em trabalhos muito repetitivos mesmo. Mas não vai substituir um humano inteiro. Aquele humano que fazia aquele trabalho repetitivo, ele tem que ter uma parte do trabalho dele que é pensada, né? Que depende dele, que depende de empatia, né? De conversar com o cliente, entender a dor dele, traduzir lá para a máquina, fazer o quebrar pedra, né? Certo. Então dá o trabalho braçal para a máquina, que é o que aconteceu na Revolução Industrial, né? Com os computadores, as empresas de máquina de datilografia acabaram. Mas é uma evolução natural que você vai aprendendo a usar a tecnologia. Então, com certeza é oportunidade e quem já está usando está tendo ganho. Agora eu vou pedir para você repetir as outras provocações. Quais as aplicações simples que já podem gerar impactos e como as empresas já usam sem perceber? Que nem você falou, elas brincam com o ChatGPT, mas ela não está percebendo que aquela é uma ferramenta que pode potencializar inúmeras vezes o negócio dela, né? Perfeito. Então, eu vou responder essa primeiro. Você já está usando a inteligência artificial quando você está no teu WhatsApp, por exemplo. Se você, em vez de procurar o número de alguém, o nome de alguém, um termo da conversa, você fizer uma pergunta, já tem um símbolozinho que é da Meta AI, né, que é a inteligência artificial da Meta, que é o Facebook, Instagram e WhatsApp. Você faz a pergunta, ele já te responde. Então já tem uma inteligência artificial ali, sabe?
Então só isso aí já é uma interação do dia a dia. ChatGPT é um ótimo exemplo também. As pessoas escrevem e-mails no ChatGPT, analisam contratos, isso eu acho muito legal também. Ah, então não preciso mais do advogado. Óbvio que não, né? O advogado ele vai ter percepção muito mais profunda daquele tema. Então a gente precisa sim do advogado para detalhes, mas às vezes pra você dar uma lida rápida, né? Olha que interessante que eu acabei de falar. Para você ler rápido, você joga lá, então você não lê, né? Você Exato. pede um resumo do contrato. Ah, me faz um resumo aí, quais são os riscos desse contrato para o meu negócio? Porque a IA vai aprendendo com você, ela vai conhecendo o teu negócio. Ela vai entender o que você se preocupa e vai te trazendo já coisas relacionadas ao seu dia a dia. Então, nesse sentido, é muito interessante. Uma coisa que eu quero perguntar para você é, as pessoas, igual a gente falou, jogar um contrato, alguma coisa do tipo, como que elas podem usar a IA sem ferir a LGPD? Ah, muito legal. Essa semana, deve ter uns 10 dias aí, saiu uma notícia de uma vulnerabilidade do ChatGPT, né? Teve um outro caso também do DeepSeek. DeepSeek é uma IA chinesa que ela saiu num dia, no dia seguinte eu testei, no outro dia saiu uma vulnerabilidade e estava vazando dados. O ChatGPT, o que aconteceu foi que alguns chats estavam marcados como discoverable, né? Eles poderiam ser descobertos pelas ferramentas de SEO. Por exemplo, o Google, né? Então ele vai lendo as páginas da internet, ele acabou lendo esses chats. E aí, se você pergunta certas coisas, ele já te manda direto para o chat que está público. Então isso é um risco. Então a melhor forma de você garantir a proteção dos seus dados é usar uma IA corporativa. É usar uma IA que esteja dentro do seu controle, dentro do seu perímetro empresarial. Quando você terceiriza, né? Se você colocar uma ferramenta de terceiro, uma startup, ah, não, tem uma ferramenta que faz resumo de reunião de graça. E o que ela faz com a tua informação? Tem que parar pra pensar, porque nada é de graça. Legal, isso é De um. graça não tem café grátis. Exatamente, né? Né? Então é muito interessante pensar isso, entender porque o custo não é muito alto, sabe? Uma IA corporativa por usuário custa em torno de R$ 200 por usuário. Sério? Aí, pô, 200, 2.400 por ano, nossa, quanto dinheiro. Mas imagina, cada colaborador que usa uma IA corporativa, ele vai economizar por volta de 1 hora. Se for um líder, né, um gerente, pode economizar até 2 horas. Isso é uma estatística de uma pesquisa que eu posso te mandar depois para você ver que é bem interessante. E você vê quanto vale essas 2 horas por dia, tá? Desse gerente. Será que não vale mais que 200 só de um dia? Com certeza. Imagina em 22 dias úteis, né? Imagina. Então isso vale muito mais. Então é essa conta que tem que ser feita, entendeu? Uhum. Mesma coisa você pensar, pô, posso ir de ônibus, custa R$ 5, posso ir de carro que vai custar mais caro, porque a gasolina tá cara. Exatamente, mas o conforto, a O conforto confiabilidade, a segurança, é né? outra coisa. Então não dá para comparar. Então a ideia é essa, trazer esclarecimento mesmo para o empreendedor, ajudá-lo a tomar essas decisões tecnológicas, porque ele não é especialista, né? E o nosso papel é ser esse conselheiro de confiança. Esse é o meu objetivo, que ele entenda, né, o nosso papel e que a gente possa oferecer soluções que vão ajudar o negócio. Essa é a base. Uma outra coisa que eu queria confirmar com você é no chat GPT. Uhum. Tem a versão paga e a gratuita. Sim. A paga, tudo que você coloca lá fica restrito. A gratuita, tudo que você coloca vai alimentando. Pior que não. Não. Porque tem configurações que você pode fazer lá no ChatGPT para ficar público ou não, tá? Não Certo. tô querendo dizer também que o ChatGPT é horrível, tá? Não dá para falar isso, né? Com Uma certeza. empresa bilionária aí de sucesso, eu não vou ficar falando mal. É uma baita empresa, inovadora, tanto é que a própria IA da Microsoft usa a engrenagem da OpenAI, que é a dona do ChatGPT. Então, eu diria que é a mais popular. Mas, se você não se atentar a essas configurações, realmente a informação vaza. Desde essa configuração do chat público, né, descobrível, digamos assim, ou pesquisável na internet, quanto tem um outro clique lá escondido que você fala, aprenda, permita que o ChatGPT aprenda com as suas informações.
E aí, se tiver marcado, você vai estar ensinando ele de Ele vai graça. ensinar e ele vai ensinar outra pessoa. Esse é o perigo. Vai replicar o ensinamento. Exatamente. Retomando aqui no segurança digital, Uhum. você deu uma pinceladinha. Queria perguntar para você, você já viu alguma empresa perder todo o backup por não ter um plano de contingência? Como é que você orienta as empresas sobre isso? Olha, eu diria que também é uma jornada, sabe? Uma coisa que eu sempre vejo que seria cômico se não fosse trágico. Muitas empresas acham que o próprio Windows já vem com antivírus, é o tal do Windows Defender. Mas isso não existe. Tá? O Windows Defender ele é uma ferramenta que ela monitora as questões de segurança da máquina. Então, por exemplo, se não tiver um antivírus instalado, ela vai estar marcando amarelinho lá, falta um antivírus. Né? Até porque a Microsoft também vende antivírus. Como é que ela ia dar um antivírus de graça? Aí fala, mas tem o X antivírus que é gratuito. É a mesma história, né? Não tem café grátis, ele está aprendendo com a sua máquina. Se tiver que entregar a assinatura de antivírus para um pago ou gratuito, quem que você acha que ele vai ajudar primeiro? Quem está pagando, Sim. né? O gratuito só está vendo propaganda, alguma coisa assim. Então, antes da gente falar até de continuidade de perder dados, o maior risco está no usuário final. Porque é o tal do vírus português, sabe? Quando você que aciona o vírus. Mas ele manda um exploit, né? Que é chamado. Manda uma isca para você. E aí você clica e se entrega lá, dá todas as informações, né? Sua senha. Quer dizer, ele pode ser um phishing, ele pode imitar o site do banco. E aí você passa todas as suas E informações. quantas pessoas não caem nesses golpes, Nossa, né? cai pra caramba. É mais comum do que se imagina. Até porque, Wellington, é impossível ser especialista em tudo. Sim, Né? A pessoa que tem lá uma contabilidade, ela tem que manjar de contabilidade. A TI é uma ferramenta para ela, não é o fim. Né? exatamente. Então é nisso que a gente ajuda. Mas eu já vi empresas assim perder tudo e foi exatamente nesse ponto. Entrou um vírus na máquina do usuário que se espalhou para o servidor e comeu tudo. Né? E aí chega para a gente numa situação de como é que recupera? Não recupera. Tá? Ou você paga o hacker e reza para ele tirar os dados de volta. E aí, quando eu falo em pagar o hacker, é meio Bitcoin. Hoje um Bitcoin tá $115 mil, né? Mais ou menos. Isso, essa média. Daria $50 mil, $250 mil reais. Eu Uou, não sei que empreendedor que guarda o $250 mil do ladrão, né? Eu acho que é muito dinheiro para você deixar reservado pro ladrão. Então, o ideal é você se preparar para não sofrer isso, né? Ter um backup robusto, que também não é gratuito. Isso de ficar trocando HDzinho da máquina é muito arcaico. Já vi casos de que pegou o ransomware, que é o sequestro de dados, e criptografou tudo, inclusive o backup. E aí você faz o quê? Não faz, chora. Ou paga o hack, você talvez não tenha o dinheiro para fazer, ou se tiver, é um baque, ou você recupera de algum outro jeito. rapaz, estou impactado novamente aqui, hein? Laércio, eu quero te perguntar sobre integração e automação. O que muda quando os sistemas e processos começam a conversar entre si? E se você tem exemplos de como esses resultados geram grandes resultados, essa integração, na verdade, né? Perfeito. Bom, existem essas integrações básicas dentro, vou dar um exemplo aqui do Microsoft 365. Quando você abre o Word, pede para ele fazer um resumo de uma reunião, ou pede para ele transformar um PDF num resumo, enfim, você pode fazer vários comandos lá. E aí, integrações, eu penso mais na parte de agentes de IA. Né? O que seria o agente? Você pode ter 10 vagas de emprego abertas na sua empresa e programar o agente para cada vez que chegar um currículo, ele mesmo já olhar para a vaga e o currículo, fazer uma comparação e só mandar para o RH as que passarem de nota 7, que tiverem essa aderência. Que legal. Dá para fazer isso, tá? É algo bem interessante que muitas empresas usam, desde esse exemplo do RH, mas tem outras empresas que a gente já viu fazer, um agente de IA para fazer o primeiro atendimento. Então, eu preciso de uma consultoria sobre tal tema. Ele já indica para o consultor correto para dar continuidade. Isso também foi no caso por e-mail. Mas tem muito em chatbot, dá para fazer. Dá para colocar um chatbot no seu site com o manual dos seus produtos, com bula de remédio,
É uma série de São infinitas soluções. possibilidades São mesmo. mesmo. São mesmo. E para você ver como está avançado, quero te perguntar, essas IAs que ligam para a gente prospectando, nós que somos consultores aqui, né? A gente teve um teste disso e... Oi, Laércio, tudo bem? Wellington? Aham. Como é que pode isso, Laércio? Eu já usei, já testei bastante essas IAs que ligam, mas acabei não aplicando isso na minha prospecção. Porque eu acho que as pessoas estão cada vez atendendo menos o telefone, né? Tá todo mundo na mensagem e tal. Então eu prefiro fazer por WhatsApp. Eu acho que é mais sutil, incomoda menos, né? E também uma prospecção não muito incisiva, não muito direta, sabe? Sim, sim. Mais sobre pesquisa, sobre comportamento, conversando, trazendo um negócio mais aberto. Entregando de cara que eu sou uma IA, até uma das IAs que eu estava pesquisando, a ideia era usar como se fosse uma pessoa de verdade. Mas eu falei, não, é ruim, porque alguém pode perceber e aí você perde credibilidade. Então é melhor já se apresentar. As pessoas, Olha, elas ainda ficam um pouco ofendidas, né? Não falar, é a tentou me pessoa. enganar, exatamente. Então, eu acho mais interessante você já entregar logo. Olha, eu sou aqui a IA, assistente do Laércio, e a gente tava fazendo uma campanha sobre tal tema, a gente é interessante para você? Aí deixa a pessoa falar sim ou não, né? Então, dá para você automatizar, fazer um fluxo bem bacana com inteligência artificial, e outras coisas, né? Não é só IA. O fluxo, Exatamente. ele integra diversas aplicações, mas você pode tirar a informação de uma planilha X, fazer as ligações, depois vai lá, integra no teu CRM, dá para fazer várias coisas assim. E aproveitando que a gente falou disso, tocou nesse ponto, as pessoas ainda gostam de relacionamento, né? Aquela Sim, coisa de, sim. olha, conheço o Laércio é aqui de São José dos Campos, a Uhum, Metrobyte, conheço a Karina, né, uhum. também que faz um excelente atendimento. Eu queria perguntar para você um pouquinho sobre associativismo, aproveitando essa parte de Legal. relacionamento, o que você vê no associativismo? Você que é o Uhum. nosso associado aqui também, já foi em tempos passados, Perfeito, retornou para a cidade perfeito. e entrou com outra empresa no nosso hall Uhum, de associados, né? uhum. Então, eu acho que é fundamental, né? Tanto para oxigenar o mercado interno, né? Quanto para trazer informações. Esse trabalho que vocês estão fazendo aqui de podcast, por exemplo, é fantástico, né? Porque é uma forma de acelerar a informação, chegar fácil no teu cliente final, que é o associado, né? Então, eu acho muito bacana, muito importante. Outros encontros que eu já participei aqui, até já dei palestra aqui também, eu acho que é muito legal, né? Vocês têm esse espaço lindo aqui para fazer esse tipo de trabalho, super bem equipado e tal. Espero que a câmera esteja me pegando bem bonito. Mas, mas é isso. Eu acho que o associativismo é isso, tem que saber usar, né? Então você tem que aproveitar as vantagens do associativismo, contribuir também. Porque não adianta nada, né, o associado só achar que ele só vai receber, que não é assim, né? Você precisa dar para receber. Exato. Então, é essa troca que eu acho que é importante. Obrigado pelas palavras. Igual a gente está falando, é relacionamento mesmo. Uhum, Então, temos toda a estrutura aqui. legal. Venha, esteja presente, se Uhum, faça presente para conhecer novos empresários também, né? com certeza, importante. Seguindo a nossa pauta aqui, quero passar agora para empresa ágil e humana. Uhum, O pessoal gosta disso, né? sim, Quanto se falou em empresa ágil? uhum, Como manter a agilidade e o lado humano no atendimento e parcerias com grandes marcas impactam a real necessidade do cliente, né? Como perfeito. que a tecnologia, não somente a IA, vamos voltar agora no hub total, né? Que a tecnologia, Uhum, a gente pode incorporar isso nos negócios, né? Como é que a gente pode trazer esse método ágil dentro das empresas com tecnologia, não somente IA? perfeito. Volta naquilo que eu já comentei. Eu não acho que a IA vai substituir todo mundo, né? Nem a IA, nem o sistema. Não, não é essa a ideia. A ideia é acelerar os processos. Então, por exemplo, essa análise de currículo pode ajudar muito, Sim, né? Você pode até configurar para dar um feedback na pessoa que mandou, falou, ó, tua avaliação foi tal, faltou isso aqui. De repente a pessoa responde e fala, ah, não, mas eu sei isso aí e tal. E completa e pode ser passado adiante. Então, as possibilidades são infinitas, mas desafoga o ser humano que precisa ligar para o candidato, precisa, né? Imagina a pessoa lá que trabalha com a RH, ela tem tantas tarefas diferentes, né? Mas precisa cuidar dos colaboradores, né? Entender quais são as necessidades, fazer as pesquisas internas.
Então acaba não gastando tanto só com uma atividade. Automatiza o que dá para automatizar e deixa o humano fazer a parte humana da coisa. Contribuindo com você, uma coisa que eu ouvi Uhum. num outro podcast foi: se eu tenho 50% do meu tempo e o outro 50% aí, vou inserir a IA, eu vou ter 100%. Se eu ganho X com 50%, quanto eu não vou ganhar com 100% usando a IA? Sim. Tem tanto o ganho financeiro quanto o ganho de qualidade de vida, né? Exatamente. Porque você pode continuar ganhando a mesma coisa ou até aumentar um pouquinho e ter mais horas livres, né? Porque você é tão produtivo. Hoje em dia, minha caixa de entrada de e-mails não tem mais do que 10 e-mails. Tá sempre limpinha. Tem gente que tem 3.000 e-mails e tal, porque não dá conta de responder. Exatamente. Então, hoje, é lógico que dá trabalho, mas tem que ser feito. Então, tem que focar nisso. Que legal. Sobre futuro, estamos caminhando para o final aqui. Quero entender sobre o futuro Laércio, pessoa física, e Metrobyte. Sim. Por favor. Bom, a Metrobyte atuando aí, né, nessa área como consultor, né, das empresas, a gente busca trazer soluções tecnológicas que agreguem valor. Então a gente vai continuar sempre nessa linha. Mas é inevitável trabalhar com inteligência artificial também, porque é a coqueluche do momento, né? Então a gente está focando bastante nisso também, nos agentes de IA, nas implementações básicas, na jornada de IA. Então acho que isso ainda tem muita lenha para queimar. Acho que os próximos capítulos vão estar bem por aí. E usar as outras tecnologias que surgem para poder atender os clientes cada vez melhor. A gente está falando muito de substituir por IA, mas às vezes uma ferramenta de gestão dos equipamentos ajuda o seu time técnico a entregar, né? E eu não preciso contratar mais técnico. Eu posso usar aquele mesmo time que já está treinado. Essa é a grande sacada. Ele já sabe o que fazer e tem uma ferramenta que agiliza o trabalho dele. Então isso é fantástico. Que ótimo. E nessa frase de impacto aí que você acabou de falar, não é sobre ser substituído pela máquina. É sobre se tornar insubstituível porque sabe usá-la. Sim, exatamente. Então a gente traz essa questão aí. A gente, nas implementações que a gente faz de inteligência artificial, né, aplicada aí para os negócios, a gente costuma dar um treinamento também, oferece o treinamento, é modular, você pode optar por fazê-lo ou não, mas é bastante recomendável, porque você compra uma Ferrari e aprende a dirigir, né? Então, é diferente. você pega as manhas, né? Então a gente ensina a dar os prompts, ensina as melhores práticas, como usar em cada ferramenta, né? Então isso é bem bacana. E os agentes de IA pode até ser treinado a sua equipe técnica. Empresa de maior porte às vezes tem uma equipe de TI, mas não tem essa especialização em fazer agentes de IA, mas quer ter. Implementa primeiro com a gente ensina o seu time e o seu time toca dali para frente. Não, ótimo. Por que ainda existe tanta empresa que trata o TI como gasto e não como investimento? E qual o conselho para essas empresas, hein, Lars? Legal. Então, eu acho que a percepção de valor, né, é a palavra-chave. Se você não linka tecnologia ao negócio, o dono da empresa, tá todo dono de empresa querendo cortar custo. Normal. É o que a gente tem que fazer. Porque senão os custos podem ficar estratosféricos. Então, o mais importante é você poder linkar isso com o cliente. Uma vez que ele entender a importância da TI para a empresa dele, ele vai naturalmente querer investir nisso, né? Então, hoje mesmo eu estava falando com um cliente, ele falou, não, o dono da empresa aqui, ele precisa ver como que vai retornar isso para ele. Eu falei, é isso aí, exatamente essa ideia. Se fizer só essa conta de ganhar 1 hora por dia, você já paga. Se fizer a conta, um outro tipo de implementação. Vou migrar meus e-mails de um provedor mais simples para um provedor mais robusto. Se o e-mail para toda hora, se ele é barrado em outras empresas como spam, entendeu? Você pode ter uma série de problemas porque você está num e-mail praticamente gratuito, né? Certo. Esses e-mails que são dados quando você paga a hospedagem do site, eles não costumam ser muito bons, além de ter a caixa pequena e tudo mais. Então é um pouco disso aí. Lars, muito obrigado. Legal. Cara, que honra entender um pouco mais sobre esse universo de TI, de IA, sobre você, sobre a Metrobyte. É esse o momento que eu peço para você deixar suas redes sociais, agradecer a empresa, a família, a todos que estiveram com você nessa jornada. Perfeito. Tá bom? Por favor,
Olhe para a câmera e agradeço, pessoal. Legal. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês aí. Espero ter contribuído com algumas ideias, né? Eu não gosto de ser o dono da verdade, mas é sempre muito bom debater, conversar com os empreendedores. Então, quem quiser conversar comigo, pode me procurar lá no Laércio Santos OFC. Lá tem um link do Linktree e ali tem todos os contatos que dá para falar com a gente, dá para marcar reunião e vai ser um prazer atendê-los. Imagina. Mais uma vez, muito obrigado em nome da equipe da Associação Comercial e até uma próxima. Beleza, muito obrigado, Wellington. E você que acompanhou esse episódio até aqui, comenta pra gente o que mais impactou você sobre essa novidade de IA, TI, sobre essas propostas desse podcast. Um abraço e até a próxima.